Esta questão do parte, lembram-se que o assunto já cá foi discutido, foi tratado, nós não cedemos, como compreendem, foi um processo muito moroso, foi um processo até hoje que mais horas me gastou do meu tempo como Presidente de Câmara foi este, mas acho que no final conseguimos chegar a valores abaixo daqueles que nos estavam a tentar ser imputados. Não tenho dúvidas que o acordo que foi concedido na AMP foi o melhor que o Sr. Presidente conseguiu e não tenho dúvidas que se esforçou por outro resultado, mas não posso deixar mais uma vez nesta Câmara o meu repúdio pelo facto de este assunto, parte, ser um logro político, porque foi algo que foi vendido e que nos foi dito a todos os portugueses que seria uma benesse do Governo que permitiu baixar o valor dos passes, contribuindo com 97,5% desse déficit, e aquilo que nós estamos a ver que não foi nada disso. Não foi nada disso. Contribuiu em 2019 com 80%, números redondos, um pouco mais do que isso, mas números redondos 80%, não foi 97,5%, e não foi porque o Governo se recusou a assumir a sua cota-parte neste déficit de 2.300.000 euros a mais que surgiu e transferiu isso para a Metropolitana do Porto. Neste processo, eu julgo que há culpas repartidas. E vou dizê-lo da forma mais mansinha que consiga dizê-lo. É que a verdade é que quando se partiu para esta coisa do parte, a área metropolitana do Porto fez cálculos, suborçamentou aquilo que era a procura expectável. E a única pessoa, aliás, a única Câmara que disse isto, a única pessoa foi a senhora vereadora Cristina Pimentel, que chamou a atenção à área metropolitana, que a partir de números de 2017, ignorando que uma medida destas naturalmente iria ter um impacto crescente na procura, como é fácil compreender, que era estar pura e simplesmente a criar as condições para que no final houvesse um buraco monumental, como aliás veio a suceder. Aquilo que eu lamento é que, então, já numa fase em que se pediu uma reunião ao Sr. Ministro do Ambiente, que esteve presente, e que, aliás, acabou por... Aliás, é defeito dele usar na boa expressão da palavra, esteve disponível para ter uma reunião. Tivemos uma reunião com as câmaras municipais que quiseram estar presentes. Só que se criou a confiança entre as outras câmaras municipais que o Porto ia pagar a parte de leão disto. E, portanto, em vez de dizerem ao Governo que o Governo tinha que pagar os 97,5%, disseram assim, pronto, tem que pagar 97,5% da calculatória anterior. E aí o Sr. Ministro saiu bem disto. Não incumpriu nada. Deixa eu ver. Só que o que os outros municípios achavam era que, porque se iam juntar todos, o Porto iria pagar. Azar do destino. Nós, por acaso, temos bons parceiros jurídicos e qualquer alteração àquilo que está combinado em termos da área metropolitana tem que ser por unanimidade. E a nossa unanimidade não ia conseguir. E, portanto, isto acabou por se encontrar aqui uma solução mal amanhada, que nos obriga a pensar no futuro e a perguntar-se para os municípios do Porto, não é para o município, para os municípios do Porto, que também depois o município é a sua expressão, se o parte tal como está feito, interessa. Porquê? Porque eu não consigo partilhar a visão dos municípios vizinhos de que o grande beneficiado é o Porto com o parte. Não é. Porque os nossos municípios pouco pouparam. Os nossos municípios pouquíssimo pouparam. Podemos dizer, bom, teve impacto a nível da mobilidade. É verdade. De facto, o parte tem um impacto significativo a nível da mobilidade. Não tem impacto na bolsa dos portuenses, tem um impacto muito pequeno, porque os portuenses pagavam, quanto era? 32 e passaram a pagar 30. Se calcular o custo futuro disto, os 2 euros não fazem sentido. Vale mais a pena a Câmara do Porto patrocinar os 2 euros aos seus munícipes
é muito mais barato. É muito mais barato. Agora, este modelo é um modelo que, apesar de tudo, tem este significado importante. Tem um significado importante em termos de mobilidade, que acho que nós, antes de sairmos do PARTE, teremos que avaliar. Ou então, quiçá, avançarmos para um modelo que para nós nos faria mais sentido, que era fazer um PARTE com uma parte da área metropolitana. Ou seja, com os municípios que fazem a coroa da área metropolitana. Se nós fizermos um modelo destes, de partilha, com aqueles municípios com quem temos, de facto, movimentos pendulares, faz sentido. Agora, isto resulta também da normalidade territorial da área metropolitana. Eu também consigo compreender bem a situação dos territórios de baixa densidade, por exemplo, Oliveira das Meias, ou Valdecâmara, ou Aroca, que de facto não tem movimentos pendulares com o Porto. A pendularidade que tem pode ser com municípios vizinhos ou, quiçá, municípios a sul. E, portanto, há aqui um problema que tem que ser reavaliado. Se calhar vão ser precisos várias partes. E, portanto, no futuro, se posso adivinhar o que é que se vai passar no futuro, se bem que este próximo ano não é um grande ano para isto. Ano de eleições nunca são grandes anos para isto. Aquilo é que nós precisávamos, de facto, de uma maior integração e a integração do PARTE com os municípios que fazem parte da STCP. Porque são esses 6 municípios, nos quais nós nos incluímos, em que, de facto, há esta pendularidade que justifica um investimento no PARTE por causa das questões da mobilidade e questões ambientais. Eu julgo que a estratégia do passe único é essa estratégia. É um dos instrumentos para encorajar a utilização do transporte público e, desse ponto de vista, o Porto não é uma ilha isolada. Não temos nenhuma boa alternativa que não seja olhar para este problema à escala territorial. Depois, naturalmente, que eu não posso deixar de partilhar a análise do Sr. Presidente da Câmara sobre uma certa desconformidade dos espaços geográficos da área metropolitana. Talvez isto tudo fosse muito mais simples se a área metropolitana fosse o que antigamente era designado pelo Grande Porto, não é? Digamos, a coroa central da área metropolitana. Mas a realidade não é essa, e é neste ambiente complexo que nós temos que procurar soluções construtivas, do lado das quais eu sempre me colocarei, em vez dessas proclamações de políticas gerais que me parecem bastante pouco interessantes. Eu vou dizer, aliás, que aquilo em que estou a trabalhar é mesmo como é que se sabe resolver o problema para 2020 e para 2021. É evidente que o PARTE permitiu que se avançasse com os passes a custos muito mais acessíveis para as pessoas. Sabem que é uma velha reivindicação da CDU, do PCP, etc., que fez tudo o que foi possível para que isto se viesse a concretizar, por 2 motivos essenciais. A mobilidade e a facilitar a mobilidade, resolver os problemas da poluição que o transporte individual causa, e que só, digamos, um reforço do transporte público permite resolver. Mas para isso é necessário criar condições para as pessoas, para incentivar as pessoas e para lhes dar condições para elas fazerem a troca. Ora, o PARTE insere-se nessa medida de enorme alcance ambiental e social que temos hoje, felizmente, e que devemos acarinhar e defender em termos de futuro. Verificamos que já no mês de julho deste ano, a procura no transporte público STCP na cidade do Porto teve uma recuperação assinalável desde o fim do confinamento, tendo chegado a números próximos dos 70%. Ora, numa altura em que é evidente, não só apenas por imperativo legal, nem sempre escrupulosamente cumprido no país, mas por uma questão de bom senso, que uma das formas de conter a propagação acelerada do vírus é ter uma menor ocupação nos transportes públicos do que a lotação anterior, com o regresso às aulas este mês, esperemos, o regresso à normalidade e esperemos que não resolvam confinar-nos outra vez, a verdade é que nós percebemos que a única forma de manter níveis aceitáveis de resposta à procura
seria aumentar a capacidade instalada na STCP e que isso não era possível, não tínhamos tempo para, porque o Sr. Presidente do Conselho de Administração da STCP ainda o admitiu, para adquirir veículos, admitir funcionários, formar funcionários e tudo mais. O calendário não é possível e, portanto, nós temos a possibilidade, ao abrigo do contrato que temos com a STCP, de requerer à STCP que aumente a sua capacidade através de prestações de serviços que sejam pela STCP contratadas. Portanto, os outros municípios autorizaram-nos por unanimidade a fazer isto. Ou seja, é a Câmara Municipal do Porto dizer à STCP para, com urgência, contratar veículos devidamente identificados como estando ao serviço da STCP para reforço das nossas linhas. Fazemos isto por este montante, porque se fôssemos a montante superior, estaríamos a cair debaixo do escrutínio do Tribunal de Contas e provavelmente isto seria aprovado quando já houvesse vacina ou terceira vacina. E, portanto, também vos digo que a razão pela qual não fizemos mais, podíamos ter feito mais, e deveríamos, se calhar, ter feito mais, é que não podemos fazer. De facto, é preciso reforçar e esta solução parece-nos perfeitamente adequada. Só é pena que o Ministério da Educação não tenha feito a sua parte neste processo, que era muito simples, que era desfasar os horários por anos para que não se concentrasse naquele período entre as 8 e as 9 da manhã todo o trânsito relacionado com as escolas. E se tivessem desfasado os horários de maneira que os alunos mais velhos entrassem às 10 ou às 11 da manhã, certamente que o problema seria minimizado. Não quer dizer que não fosse necessário algum reforço, mas seria sempre menos do que vai ser, porque aí os STCP teriam capacidade para aumentar a oferta fora do período de ponta. Portanto, acho que esta é uma boa solução dentro das competências da Câmara Municipal do Porto. Haveria melhores soluções, mas passavam pelo Governo e o Governo, mais uma vez, falhou neste caso. Sr. Presidente, parece-me que é uma proposta positiva que ajudará a melhorar as condições de mobilidade na cidade e também a que a STCP tenha uma resposta mais colaborativa com a população, com as escolas. Esta proposta o Partido Socialista vai votar favoravelmente, por ser uma boa proposta, e, no fundo, lembrar aqui que isto é possível porque o município do Porto é que controla atualmente os STCP. Portanto, essa proposta de controle pelo município do Porto dos STCP foi extremamente importante para se poder resolver um problema que se colocaria agora de certeza absoluta. Queria ainda dar nota aos servidores, já que estamos a falar na STCP, que o processo de submissão ao Tribunal de Contas está finalmente concluído por parte dos outros municípios. O assunto está relativamente à intermunicipalização da STCP e, portanto, nós esperamos que agora não haja mais contratempos.